Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto que vamos abordar hoje é relacionado à função. Nós temos que tomar cuidado porque função tem uma coisa que na matemática está no teu dia a dia, em tudo na sua vida é função. Então assim, eu vou tentar introduzir a ideia de um jeito bem simples, um jeito bem contextual com você. Vamos tentar deixar nessa primeira aula os termos muito formais de lado e a gente vai tentar trabalhar a ideia da parte assim mais contextual com vocês, tudo bem? O que acontece? A gente começa trabalhando o que nós chamamos de lei de formação de uma função. Quando eu digo lei de formação, vocês vão ver pelos exemplos que eu vou trazer para vocês, que são exemplos muito do dia a dia, tá? Antes da gente partir para eles, eu quero colocar uma ideia aqui para vocês, que vocês consigam se familiarizar com alguns termos, certo? Por mais que eu tenha falado que vamos deixar a parte formal, mas alguns termos essenciais nós temos que passar para vocês. Por exemplo, eu coloco para você uma expressão como essa aqui, ó. Um P, daí ponho entre um parênteses um X. Isso é uma maneira de você trabalhar, de você dar uma notação para uma função. Eu estou chamando a minha função de P, provavelmente esse P vai ser usado para abreviar alguma coisa. Um preço, por exemplo. Ao invés de escrever preço, eu abrevio pela letra P. O X pode ser a quantidade que eu estou comprando, vendendo, que eu estou relacionando a esse preço, tá? Então ali, ó, a notação P com a variável X. Só que eu não vou usar esse termo P com a variável X, eu vou abreviar isso mais ainda. Eu vou chamar isso de P de X, tudo bem? Imagina ali, ó, eu vou lá e coloco uma outra expressão, uma outra função. Um B com a variável T, por exemplo. Ó, a função B de T, tudo bem? O B também vai ser usado para abreviar alguma coisa. O T vai ser uma quantidade, alguma coisa relacionada dependendo do B, tá? E daí ali, ó, eu tenho lá uma função A de M, por exemplo. Então ali, ó, perceba, eu tenho um P de X, um B de T, um A de M. São termos essenciais para relacionarmos uma função, certo? Para a gente poder dar o início da nossa função. Então o que vai acontecer? Vou trabalhar alguns exemplos com vocês. Dentro do exemplo a gente vai abrindo a ideia. Olha só, coloquei ali, ó, 3 situações. A gente vai olhar uma delas, uma por vez. A primeira, ele diz o seguinte, ó. Em uma padaria, o preço unitário do pão de queijo é R$3. Qual a função usada para calcular o preço de N pães de queijo, dada pela situação que ele colocou? Vamos pensar assim, a gente tem que esboçar alguma coisinha. O preço do pão de queijo, ó, o preço desse pão de queijo, ele custa, o preço unitário, custa R$3. E eu quero saber o seguinte, ó, vamos tentar montar uma tabela para a gente relacionar isso aí. Então assim, ó, eu vou criar uma tabelinha mais bem simplesinha, só para a gente modelar a ideia. Existe o preço do pão de queijo, tá? Existe o preço do pão de queijo e existe a quantidade de pão de queijo, tá bom? Então assim, ó, para um pão de queijo eu gasto R$3. Daí eu resolvo, olha só, comprar 2 pães de queijo. Se eu vou comprar 2 pães de queijo, eu vou gastar o dobro do que eu tenho em cima, ou seja, R$6. Ou ainda, eu vou colocar, quero comprar 3 pães de queijo. 3 pães de queijo é o triplo do que está ali em cima, são R$9. E isso você vai tornando o que nós chamamos e vai fazendo uma generalização. Qual é a ideia de você generalizar? Olha só, eu quero saber o preço para N pães de queijo. O que acontece? Para um pão de queijo, eu gasto uma vez o R$3. Para 2 pães de queijo, eu gasto 6. Mas se você perceber bem, esse 6 ele é a mesma coisa que o 3 vezes 2. Para 3 pães de queijo, deu 9. Mas perceba que o 9 são 3 vezes 3. E perceba que esse 3 aqui em cima é 3 vezes 1. E aí existe uma padronização, certo? Eu consigo padronizar toda essa escrita. E aí que entra a ideia da função. Porque a função pega todo esse rascunho, junta num pacote só, fazendo da seguinte maneira. Olha só, eu vou colocar assim, ó, o P é o preço. Lembra que eu falei agora há pouquinho? Existe uma maneira de você simplificar isso aí. P de preço para N pães de queijo. Porque foi o que ele pediu para a gente no enunciado. Preço para N pães de queijo. Isso vai ser igual
a R$3 vezes o número de pães de queijo. Então eu acabei de criar uma função. O que aquela função diz para mim? Toda função, vocês têm que entender o seguinte, toda e qualquer função, ela vai ser relacionada com alguma coisa. Essa função, ela me fornece o quê? Se eu forneço para ela a quantidade de pães de queijo, ela me devolve o preço. Quer ver uma coisa? Se você troca esse N aqui por 5, eu estou fornecendo para a função 5 pães de queijo, 5, a quantidade de 5 pães de queijo. O que ela vai me devolver? O preço para 5 pães de queijo. Troco o N por 5, multiplica por 3, ela me devolveu 15. Quer ver? Ó? E aqui desde a primeira aula é legal a gente fazer o seguinte. Pegar o exemplo. O P de 5 vai ser igual a 5 vezes 3, 15. Tenta perceber, tenta enxergar o seguinte, ó. Isso me fornece o quê? Isso me dá uma informação. É o preço que eu vou pagar para 5 pães de queijo. Qual que é o preço para 5 pães de queijo? R$15. Só que assim, a gente pode abrir isso aí, a gente pode abrir a ideia. Vamos ver o segundo exemplo? Dá uma olhadinha. O que ele põe ali, ó? Um plano de telefonia celular cobra um valor fixo de R$22 mais R$1,20 para cada minuto utilizado. Determine a função utilizada para um número X de minutos utilizados no mês. Vamos pensar um pouquinho. Vou apagar meu exemplo anterior e eu vou tentar modelar isso por uma tabela. Olha só, eu tenho o número de minutos, tá? Tenho o número de minutos. A quantidade de minutos utilizados no mês. Ó. E aqui eu tenho o preço. A gente tem que tomar um cuidado muito grande porque ele usou um termo muito comum em função. Ele falou o que pra gente? Que ela cobra um valor fixo de 22. Isso significa o quê? Você pegou um plano de telefonia celular, seja lá a operadora que foi. Você tem lá e a operadora fala assim, ó, você tem um valor fixo de 22. Isso significa o quê? Se você não utilizar nada o mês inteiro, você vai pagar aquilo ali. Ah, mas se eu utilizo 10 minutos, conforme o que ele falou, ele paga R$1,20 para cada minuto utilizado. Então, pera um pouquinho. Se você utiliza nada no mês, não utilizou, você vai pagar o preço fixo de R$22. Mas vamos supor que você utilizou 1 minuto de ligação. Se você utiliza 1 minuto de ligação, você paga os seus R$22 mais R$1,20 por 1 minuto de ligação. Né? Vamos supor, seguindo a mesma ideia, você foi lá e dentro da mesma ideia, ao invés de 1 minuto, você falou um pouquinho mais. Vamos supor que você falou 60 minutos no mês. Se você falou 60 minutos, são os R$22 fixos, ó, fixo de 22, mais R$1,20 para 60 minutos. Certo? Daí o que ele pede para a gente? Ó, determine um número, uma função que nós utilizamos para calcular um número de X minutos utilizados no mês. Então eu vou fazer o seguinte. De novo eu vou chamar minha função de P. Você vai falar, pô, professor, por que P? Preço, P de preço a ser pago por X minutos. Ó, o preço por X minutos, ela vai ser igual os R$22 fixos mais R$1,20 para cada X minutos. E aí o que eu tenho ali? Ó? Eu tenho a minha função. E a gente tem que fazer a leitura da seguinte maneira. Ó, vai fazer a leitura da seguinte maneira. Imagina que no mês, vamos fazer um exemplo aqui. Ó, você foi lá e utilizou 100 minutos. Puxa, vai fazer o que com 100 minutos? Como é que eu calculo 100 minutos? Eu vou trocar o X pelo valor que ele pediu. Vou calcular o P de 100. O P de 100 você vai simplesmente trocar o X por 100 e fazer a sua continha. Ó, vou fazer aqui embaixo. O P para 100 minutos vai ser igual, observe, R$22 fixos mais... Gente, olha só, o X é a quantidade em minutos, são 100 minutos. Então, o que eu tenho a partir dali? Ó? R$1,20 vezes o 100. O que você faz? R$1,20 vezes 100, isso vai ser igual
os R$22 fixos, mais R$1,20 vezes 100, a vírgula anda, 2 casinhas. Estamos falando de R$120. Daí, o que nós temos? O P de 100, ele vai ser igual a 120 com 22, 142. Ou seja, se você utiliza 100 minutos do mês, você vai pagar R$142 na fatura da tua conta de telefone, tá? Isso dado pela função. E perceba que a função permite você calcular qualquer valor. Qualquer valor você consegue calcular, tá joia? Olha o terceiro exemplo. Dá uma olhadinha. Ele é um pouquinho mais elaboradinho. Veja lá. Veja lá. Tá dizendo assim, ó, um estacionamento cobra R$12 pela primeira hora, cheia ou não. Já explico o que é isso. E a partir dessa primeira hora, o valor fica R$8 para cada hora adicional. Sabendo que as horas nunca são fracionadas, já explico isso. Qual a função para calcular o preço de H horas estacionado? Olha só. Aqui nós temos de novo uma situação parecida. Você vai lá e estaciona teu carro. Primeiro ele falou para você que ele cobra R$12 pela primeira hora, cheio ou não. Você chegou no estacionamento, deixou 20 minutos, ele vai te cobrar 1 hora. Ah, eu deixei 40 minutos, ele vai te cobrar 1 hora, certo? Então o que a gente tem que lembrar? Para a primeira hora, o preço desse estacionamento é de R$12. Só que o amigo faz o seguinte, o estacionamento consegue, né? Ele, digamos assim, ele te favorece deixando um pouquinho mais de tempo, porque daí ele não vai cobrando 12 a hora. O que ele deu? Ó, e a partir dessa primeira hora, o valor fica R$8 para cada hora adicional. Vamos tentar modelar a ideia? Imagina que você deixou o teu carro estacionado por uma segunda hora. O que acontece por 2 horas? Perceba que você não paga R$24. O que você vai pagar? Você vai pagar os R$12 pela primeira hora, mais os R$8 pela hora adicional. E daí entra nessa ideia. Você deixou o carro por 3 horas. O que vai acontecer? Olha só. Se você deixa o carro por 3 horas, o que você paga? Os R$12 da primeira hora, mais. Perceba que aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Esse 8 da primeira mais 8 da outra hora, eu tenho 2 vezes os R$8. Certinho? Então, é que a partir da primeira hora, entra na segunda, na terceira, na quarta, ela começa a entrar nos R$8. De novo, eu tenho uma função, uma relaçãozinha. O preço para um número H de horas. Você percebeu que eu mudei a variável de X para H? Gente, isso é o que menos importa. A variável fica a teu critério. Escolha a variável que você gostar mais. Preço em função das horas. Isso vai ser igual. Olha só, isso vai ser igual. R$12 mais 8 vezes o H. Só que daí, né, você vai pensar assim, puxa, mas aquilo ali, eu tenho que tomar um cuidado na interpretação disso, tá? Porque assim, ó, esse H, essa função aqui, ela é uma função utilizada a partir da primeira hora, tá? A partir da primeira hora. Porque se você troca, por exemplo, assim, imaginando assim, ó, ou você pode utilizar o seguinte, na primeira hora, você usa um H igual a 0. Você vai falar assim, professor, como assim H igual a 0? Porque, ó, no texto ele disse que se você deixa teu carro por 1 hora lá, só 1 hora você paga R$12. Ele vai ser fracionado a partir da segunda, como a gente colocou aqui, ó. Então, assim, ó, se eu deixo da segunda hora, isso é importante. Eu estou contando o H igual a 1. Eu faço apenas essa menção para que a gente possa utilizar essa função. Ah, é só trocar o H? É só trocar o H. Ah, vou trocar por 0. Mas você tem que lembrar, se eu vou trocar o H por 0, eu estou calculando ele na primeira hora. 0 vezes 8 dá 0, com 12 dá 12, é o da primeira hora. Vou trocar o H por 1. Eu tenho só que fazer essa ressalva para que a pessoa que esteja lendo a minha questão, ela consiga interpretar o modelo da função. Então, assim, montar função, ela é uma coisa relativamente fácil. Tá? Ela é uma coisa relativamente fácil. O que eu peço para vocês? Trabalhem com a ideia, montem tabelinhas e a partir da tabelinha você consegue construir a ideia. Por isso que a gente vai fazer o seguinte, olha só.
eu fiz uma relação de algumas questões que a gente tem que fazer, tá? Página 72, atividade 1, 74, interação 1, 75, atividade 1, 76, de olho na prova. Dá uma atenção, um carinho especial para esses exercícios aqui, ó. São exercícios contextuais muito bons, tudo bem? Então, gente, nossa primeira aula de funções ficamos por aqui. Eu espero que vocês consigam fazer todas as questões, todos os exercícios, tá? E função é um assunto de extrema importância, tudo bem? Valeu, grande abraço!